Mestre Armando Malta, muito obrigado por estar connosco. Obrigado É também. um prazer tê-lo no Bom Sucesso. E é para falar, é bom, da verdade, da música, da arte, da composição. Como é que tem inspiração no Algarve para nos fazer sonhar e viajar por esse mundo fora, como é o caso da suíte das descobertas que nos fez dar a volta ao mundo como antes as caravelas? Bem, o Algarve teve um papel muito importante nas descobertas, e é um lugar único no mundo. E por isso sou uma pessoa, por via da minha profissão, não diria muito viajada, mas pronto, que já conheço muitos países e posso dizer que o Algarve é dos sítios mais fantásticos onde se pode viver neste século XXI. Eu não quero dizer isto muito alto, porque senão depois as pessoas descobrem e depois vêm todas para aqui, é um aborrecimento. Mas Estamos nos sítios mais bonitos. Entre o Algarve e o Brasil, as pessoas podiam escolher que, com certeza, têm boas paisagens e gente acolhedora. E o maestro não, foi ver para o Algarve e foi bem acolhido, está visto, está connosco há uns quantos anos. sim, eu fui sempre muito bem recebido no Algarve. Eu gosto muito de viver no Algarve, decidi viver aqui. Eu vivo aqui por opção. Eu recebo muitos telefonemas e muitos convites e para ter cargos no estrangeiro, mas não há nada que me tire daqui para fora. O convite mais importante que eu tive aqui há uns anos foi para ser professor em Viena, na classe de direção de orquestra, onde eu fui também, onde eu tirei o meu curso, não é? Onde eu estudei. Mas, efetivamente, eu tenho um espírito de missão. Eu gostava de, antes de morrer, de conseguir ter feito, ter contribuído significativamente para a abertura das mentes e para a cultura musical da região e, inevitavelmente, que eu irei ficar ligado à região não só por causa do IN, mas por causa de várias obras que eu escrevi e, exatamente porque esta região é uma região única, embora, enfim, não seja muito bem tratada pelo Poder Central português, mas pronto, não se pode ter tudo, não é? Nós, de facto, temos um clima absolutamente extraordinário, temos, as pessoas são extremamente simpáticas e acolhedoras, temos 365 dias de sol por ano, o que na Europa é impensável. Conseguimos comer peixe fresco e legumes frescos com poucos pesticidas, não muitos, só alguns. E conseguimos ter 10 meses por ano, 9, 10 meses, temos uma paz que hoje no mundo é muito difícil de encontrar. Mas vamos lá recentrar aquele tema de início. Nós estamos numa região que outrora chamava-se Reino dos Algarves. E é aí que o maestro vai buscar inspiração para esse seu pendor de autonomia, de reivindicação, de afirmar a identidade do Algarve perante o poder central. Não, vamos lá ver uma coisa. Qualquer compositor ou qualquer artista que se sente na minha varanda e veja o mar a 180 graus, fica automaticamente inspirado. Quer dizer, pelo menos eu tenho uma relação com o mar muito particular. Das coisas que mais me faziam falta em Berlim, por exemplo, ou em Viena, não era comida, não era o calor ou o frio, fosse o que fosse, porque em Berlim faz bastante frio e em Viena também, mas era o mar. Eu tenho que ver o mar. E
quem alguma vez for a Sagres, aliás, onde eu me inspirei para fazer a suíte das descobertas, Sagres só por si é de uma grandiosidade, é uma coisa tão imponente e tão extraordinária que inspira qualquer compositor. Eu imagino o que é que o Beethoven teria escrito se tivesse ido a Sagres. Teria sido uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Bem, eu já estava quase a imaginar verdadeiramente o que é que Beethoven poderia ter feito se Tivesse estivesse visto o mar, exatamente. consigo em Lagos, porque agora estou a ver o Beethoven a conduzir a orquestra e o pianista Armando Mota ao piano, porque também é pianista, porque tenho visto o virtuosismo das suas interpretações e é de facto magnífico. Pensar que normalmente os maestros também tocam alguns instrumentos, no seu caso o piano, e a composição está-lhe associada com obras aqui da nossa região. E isso faz-me pensar que alguém criativo, como é necessariamente o mestre que compõe, e que pensa nos outros, e que pensa como é que os outros o veem e sentem as suas obras, ao mesmo tempo deve sentir um pouco, de quando em vez, um pouco decepcionado, porque falta-lhe arte, falta arte na vida dos algarvios, falta mais cultura na vida do país, e é isso que eu vejo sempre que ou não está a compor, ou não está a tocar, ou não está a dirigir uma orquestra, mas está a escrever, sempre a pedir atenção para o Algarve em relação à cultura, em relação à arte, em relação ao investimento, e portanto é sempre quem está na crítica construtiva a chamar a atenção para o Algarve e para a cultura no Algarve. E nós, entretanto, cada vez temos mais equipamentos. Mas o que é que nos falta? O que é que nos Bom, falta? eu penso, por exemplo, eu costumo dar aqui como exemplo, isto não é só para o Algarve, mas para outros países, há cidades que tiveram a inteligência de criar coisas específicas que chamam a atenção. Cannes tem o Festival do Cinema, Nice tem, Avignon ficou famoso, Avignon é uma cidade normalérrima, uma cidade sem qualquer significado, mas tem duas coisas espetaculares. Tem um quadro de Picasso que é Mademoiselle d'Avignon, e, portanto, que ficou sempre ligado, Avignon ficou sempre ligado ao quadro, e tem o maior festival de teatro da Europa e um dos maiores do mundo. E durante 2 meses não há um único hotel em Avignon e arredores, porque está lá toda a gente que está ligada ao teatro vai àquele festival. Eu acho que o Algarve tem um potencial tremendo. O Algarve podia fazer coisas fantásticas, só que por razões eu só posso crer que sejam razões políticas, mas que eu também não entendo e não compreendo. Quer dizer, eu sei, mas vou-me aqui coibir de falar disso, mas eu acho que o Algarve tem sido sempre o patinho feio em relação ao governo central, porque as verbas que são atribuídas ao Algarve são sempre quase que eu diria ofensivas, não é? Agora há um programa de fundos comunitários no qual existem 30 milhões para serem atribuídos ao país pelas CCDRs, para estas instâncias, e o Algarve são 30 milhões para Portugal e 800 mil para o Algarve. É uma coisa que eu não entendo. Sendo que o Algarve contribui para o PIB nacional acima de 4 mil milhões por ano. Portanto, eu costumo sempre dizer que nós entregamos ao Governo Central um porco e recebemos de volta uma linguiça. E, portanto, isto é uma coisa que de alguma forma vai ter que mudar. Não sei, mas se são os algarvios que terão que pedir contas ao Governo Central para mudar estas coisas. E no campo cultural, apareceu aqui um programa, felizmente, que se chama 365, e que demonstrou
que, e não é preciso muito dinheiro, estávamos a falar de 1,5 milhão de euros, 1,5 milhão de euros deu para fazer cerca de 30 mil espetáculos com milhões de espectadores, e as pessoas iam aos espetáculos e as pessoas assistiam e aplaudiam e frequentavam todos os espetáculos que foram feitos. Portanto, o potencial está cá, é preciso que haja o financiamento e é preciso que o Algarve se dê ao respeito e reclame para si aquilo a que tem direito. Aliás, eu sou testemunha que alguns dos concertos que eu nunca imaginei que estivessem lotados na época, já depois do verão, alguns concertos organizados pelo maestro Armando Mota estavam cheios, fora da época alta. Exatamente. Eu costumo Mas é dizer, possível fazer isso, de facto. em Lisboa ou no sítio qualquer, o Algarve, pois é o inverno. Eu disse, olha, o senhor está completamente errado. Existe uma sala de espetáculos que infelizmente não tem a atividade que tem, que é o Pavilhão do Arade, que leva cerca de 1.000 pessoas, e eu esgoto, eu provo-lhe isso, tenho vídeos disso, posso provar, eu esgoto o Pavilhão do Arade em fevereiro. Estou a falar de fevereiro. E os meus concertos todos que eu faço, que eu organizo, estão todos por norma esgotados. Não há um bilhete sequer. E estou a falar no universo de 10 concertos de cerca de 4 mil espectadores. 4 mil espectadores é uma coisa que nem em Lisboa eles fazem. É verdade. E por exemplo, todas as iniciativas na área do piano, por exemplo, em Portimão, têm sido um sucesso, que aliás tem sido repetido precisamente com o apoio municipal, e noutros sítios do Algarve tenho que reconhecer que houve aqui uma lufada de ar fresco que espantou muita gente e que é preciso manter, porque é verdade que se calhar temos menos turistas nessa altura, mas nós próprios estamos mais aptos, mais disponíveis para aderir a esse tipo de eventos que no verão nós não temos a mesma disponibilidade, até porque temos outros a fazer, ou então temos outros motivos de distração com a família que não estarmos dentro de uma sala de espetáculos com o calor que está, não é? Pois, mas é preciso não esquecer que o Algarve, 10% da população do Algarve, neste momento, são estrangeiros. Vivem no Algarve 40 mil estrangeiros. É muita gente. E esses estrangeiros são maioritariamente da Alemanha, da Inglaterra, da Holanda, da França, etc., etc., países para os quais as pessoas oriundas desses países faz parte da cultura deles irem a um concerto. É uma coisa muito... Para os portugueses e para os brasileiros é muito importante ver um jogo de futebol. Eu também gosto de futebol, atenção. Não é, mas se der a escolher entre a maioria dos alemães entre um jogo de futebol e um concerto, eles vão ao concerto. E então o que é que está a compor agora? Como? O que é que está a compor agora? Qual é a música que lhe vai agora no coração e na alma? Já tinha iniciado, antes de acontecer esta coisa do Covid, eu já estava a fazer uma reflexão sobre a condição humana, porque eu acho que o ser humano evoluiu tecnologicamente de uma forma extraordinária, não é? Quer dizer, mesmo quando eu tinha 5 anos, eu nunca poderia imaginar que neste momento eu estou a falar consigo através de um computador. Era uma coisa que há 30, 40 anos completamente impensável. Nós evoluímos tecnicamente extraordinariamente. E a parte da comunicação também, mas é um paradoxo nisto, porque quanto mais evolui a técnica da comunicação, menos comunicamos. E há coisas na vida que não se podem, que são insubstituíveis. Ou seja, eu agora vejo os meus colegas todos, eu faço uma brincadeira que chamo a música aos quadradinhos. Portanto, toda a gente agora toca no Zoom e toca, mas não há nada que possa substituir ir a um concerto e ouvir ao vivo um concerto. Não há nada que substitua
agarrar num livro na mão e ter o cheiro do papel e ler um livro. Isso é insubstituível. Inclusive, eu tenho um problema gravíssimo, porque agora, hoje em dia, toda a gente escreve no computador, escreve música, eu também, não é? Porque eu tive que aprender e tive que acompanhar. Mas eu sou dos compositores que preferencialmente gosto de ter um papel, um lápis e uma borracha, porque eu sei se eu escrever uma flauta e um oboé, eu sei qual é o som que vai sair dali. Não preciso do computador estar-me a dizer como é que é. Dispenso. Eu sei fazer isso. Mas, evidentemente que o problema é que nós evoluímos tecnologicamente, mas como ser humano permanecemos exatamente iguais como nos tempos dos romanos, dos gregos, dos egípcios. A problemática é a mesma se nós lermos sobre a vida cotidiana, os problemas que eles tinham, portanto, e aquelas coisas básicas do ser humano. A gula, a inveja, o ódio, a guerra, o poder, o dinheiro, tudo isso é exatamente a mesma coisa no tempo dos romanos como é hoje. Nós, inclusive, temos aqui uma coisa, eu vou dizer uma coisa que é muito polémica, que faz muita confusão, que é a nossa evolução é tão pouca que ainda temos touradas. A tourada é exatamente o resquício daquelas coisas dos romanos, não é? Dos gladiadores e das pessoas quererem ver sangue, e matar, e morte, e aquela coisa que deve ter um fascínio de algumas pessoas, não é? E, portanto, nós ainda hoje assistimos, eu não, mas muitas pessoas assistem fascinados a um indivíduo a espetar um ferro em cima de um boi e a matar um boi, pronto. E, portanto, nós não evoluímos coisíssima nenhuma. E aquela questão dos escravos e daquela coisa toda que agora existe nos Estados Unidos, com o Black Lives Matter, etc. Aquilo é mais uma questão de pobreza do que outra coisa qualquer, porque ainda hoje, na China, no Médio Oriente, em África, há escravos. E, portanto, o mundo devia ser a preocupar em acabar com os escravos que existem hoje. Hoje eles existem. E isso é que eles deviam se manifestar e dizer: vamos acabar com as crianças a trabalhar na Índia por 50 cêntimos por dia. Vamos acabar com isso. Isso é que é importante. E consegue traduzir isso na música, mestre? Na obra que está a compor, sobre a humanidade, está a conseguir transferir para essa obra esses sentimentos que agora está a dizer? A sua música diz-nos isso? Consegue transmitir isso? Pelo menos fazer uma chamada de atenção. Uma coisa muito simples, e para quem é católico, eu não sou católico, eu sou de origem judaica, mas eu não pratico nenhuma religião. Mas as maiores tragédias da humanidade foram cometidas por causa da religião, da gula, do dinheiro, do poder. E as coisas mais importantes que as pessoas deviam pensar, que era evoluir mentalmente, acabar com a pobreza, acabar com a escravatura, acabar com tanto... As pessoas não fazem isso. Nós vivemos numa hipocrisia, é uma coisa muito politicamente correto dizer certas coisas, e há poucas pessoas que têm a coragem de pôr o dedo na ferida. O que eu vou tentar dizer é uma coisa muito simples. Nós não somos nada. A natureza, se der um espirro, nós desaparecemos. Há um filósofo, um guia espiritual que disse aqui, eu não sei onde é que vi isso, mas uma coisa muito inteligente, que disse: se as abelhas desaparecerem, a humanidade acaba dentro de 4 anos.
Se a humanidade, se os seres humanos desaparecerem, a Terra renasce, floresce. Portanto, nós somos um ser que não interessa nada à Terra. A Terra não precisa de nós para nada. O planeta Terra ficava muito contente se nós desaparecêssemos. E é se calhar o que nos vai acontecer. Até porque nós... Esse não será o final da sua obra, aquela que está a compor, ou será? Nós caminhamos alegremente, convictamente, teimosamente para o fim. Nós continuamos cada voo de um avião deita não sei quantas toneladas no ar. Existem 20 voos por dia. Vamos fazer um exercício prático. Como é que o maestro, no papel, na pauta, com os vários instrumentos, com os vários naipes da orquestra, que acho que é assim que se chama, como é que consegue transmitir precisamente esse sentimento que agora está a tentar que nós ouçamos na sua música? Como é que junta os violinos? Não, eu estou a escrever uma obra coral sinfónica e tem um coro, e o coro fala. Certo. E o coro vai falar sobre isso. Vai dizer, de alguma forma, vai dizer em latim, que é para não ser muito, muito ofensivo, dizer: o homem, tu és estúpido. E como é que acaba? Como? Como é que acaba a obra? Qual é o desfecho final? A obra chama-se Humanity, Humanità, e vai acabar com uma nota, que é aquilo que nós somos um ponto minúsculo, completamente irrisório no universo. Vi uma vez aqui há muitos anos, agora já é comum, mas é uma câmara que sobe a uma velocidade enorme sobre um ponto. Vamos supor que agora há estes drones, está um drone em cima de uma senhora numa piscina, e o drone sobe, às tantas só se vê o planeta Terra, e às tantas e a câmara continua a ir, e às tantas nós somos um pontinho minúsculo, insignificante. Bom, maestro, agora vamos ver uma coisa. Esse pontinho minúsculo, quando às vezes desafina na sua orquestra, como é que o maestro que está a dirigir a orquestra faz com que esse pontinho que eventualmente tenha desafinado não seja perceptível pelo público? O que é que lhe tem acontecido quando está a dirigir uma orquestra e às vezes há um erro numa nota, numa interpretação? Já lhe aconteceu? Como é que tem feito? Como é que resolve? Bem, não, eu já me enganei em público, já houve músicos que se enganaram, mas eu costumo dizer, só não acontece a quem não faz. Portanto, quem não vai para lá, eu tenho pouco respeito sobre músicos que falam sobre música ou de pessoas que fazem programação ou que falam sobre música ou sobre arte e que têm um poder decisório sobre qualquer coisa em relação à música ou à dança e nunca pisaram um palco, porque eles não sabem do que é que estão a falar. Para se poder ter uma autoridade, para se poder falar com conhecimento de causa, tem que saber o que é estar num palco, dirigir um concerto, tocar um concerto, estrear uma obra, dançar uma peça, etc. E, obviamente, que acontece muitas vezes que os músicos se enganam, até os próprios maestros se enganam, os pianistas se enganam, mas isso só acontece a quem faz. Quem não vai para lá, quem não toca, quem não está no palco, isso nunca acontece. É verdade, é verdade. Bom, então agora, nas peças que nós introduzimos este programa na abertura e naquela que o maestro agora vai introduzir para o final, eu queria que o maestro dissesse ao nosso público, a este seu público agora, que peça escolheu para a abertura e aquela que agora escolheu para o final. O que é que aquelas peças significaram para si para as ter escolhido para a abertura e fecho deste programa? Que peças são?
Bom, sendo este programa relacionado com o Algarve, portanto, aquela obra que eu fiz é dedicada inteiramente ao Algarve e às descobertas portuguesas, no qual o Algarve teve uma importância fundamental, mas eu escolhi estes pequeninos trechos porque é o início da peça, portanto, é quando nós poderíamos. Isto é como se fosse um soundtrack, uma banda sonora de um filme que nunca foi feito. Seriam os marinheiros a subir as velas e a partirem finalmente, a irem por esse mar fora, que na altura seria o que corresponde neste momento aos astronautas quando vão para o espaço. É exatamente a mesma coisa, porque naquela altura, ainda hoje às 6h30 da manhã estava à pesca na Carrapateira e olhei para o mar e disse: epá, é preciso ser-se muito corajoso para ir num barquito de um bocado de madeira, ir por aqui fora sem saber onde é que isto ia dar. Era preciso ter-se muita estaleca. Maestro, havemos de fazer esse filme. Agora ficamos por aqui e vamos assistir a esta ideia, mas traduzida em música, que o maestro Armando Mota escolheu para fechar o programa Bom Sucesso. Obrigado, maestro, e em breve falaremos sobre o filme que vamos fazer sobre o Algarve, para que o Algarve se sinta verdadeiramente na sua identidade total e se afirme cada vez mais e melhor, e não apenas durante 3 meses no verão por causa do turismo, mas também por causa da arte, mas também por causa da indústria, que agora na área das energias renováveis, agora na área do digital, nós estamos a ganhar prémios internacionais e estamos a trazer sucesso à marca do Algarve. Obrigado. E nós temos que mudar de paradigma, porque o Algarve tem muito mais coisas para oferecer sem ser o turismo. Fiquem então com o maestro Armando Mota, mas agora outra vez vestido como mestre. Muito obrigado e até para a semana. Obrigado, até para a semana.